Olá, tudo bem? No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, fala assim: Acheguemos nós, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E nós sabemos, está escrito na Bíblia, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a salvação. Aí foi o momento mais difícil em relação a esse plano da salvação. Porém, nós sabemos também que o ministério de Jesus não para ali, porque Jesus mesmo fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a pregação do evangelho, o ministério de Jesus continua. O próprio Jesus disse também: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, hoje nós estamos sob o ministério do Espírito Santo. O ministério do nosso tempo é do Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Então, através do Espírito Santo, as pessoas se arrependem, eles aceitam Jesus. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo também usa as pessoas para pregar o Evangelho. Mas a conversão, a decisão da pessoa ao lado de Jesus, é somente uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, nesse caso, nós ainda o plano de salvação ainda continua, porque o próprio João, no capítulo 1 de 1 João, ele fala, é 1 João, aí no capítulo 2, no verso 1, ele fala: Filho, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele foi para a presença do Pai, presença de Deus. Então o próprio Estevão, ele viu, quando ele foi apedrejado, ele viu Jesus à direita do Pai, porque ele está ali para interceder pela humanidade. Aqui no livro de Hebreus, no contexto desse versículo, aqui fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. A gente sabe que no Velho Testamento, o sumo sacerdote, somente ele poderia entrar ali no lugar santíssimo do tabernáculo, porque ali estava a própria presença de Deus, ali na Arca da Aliança. Então o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, para a purificação do próprio santuário. E as pessoas que estavam ali no pátio, eles ficavam em sentido de oração, porque estava escrito que no dia da expiação as pessoas deveriam constranger as almas, se voltar inteiramente para Deus, porque era um momento decisivo para a nação de Israel. Um pouco semelhante acontece conosco hoje. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo o juízo final. O dia da expiação também significava um dia de juízo, porque a nação de Israel estava sendo julgada. E aquela pessoa que não estivesse em comunhão com Deus, ela era eliminada do meio do povo, o que acontece hoje também no nosso tempo. Então nós estamos vivendo um dia de juízo, um dia de expiação. E aquela pessoa que se separar de Deus, que não estiver em um relacionamento com Jesus, ela também será eliminada do meio do seu povo. Muita gente acha estranha essa ideia de um juízo final, mas é muito claro, ali no livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele fala que o juízo começará na casa de Deus. Ele fala: se o juízo começa na casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Então nós estamos vivendo aí os dias de expiação. Por isso, mais do que nunca no nosso tempo, precisamos viver em espírito, precisamos viver na presença de Deus, porque está escrito que será salvo todo aquele que foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro.
Então nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso só vai acontecer, o nosso nome só vai estar escrito no livro da vida através do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Jesus. Porque ele é o único que intercede pela humanidade, intercede por cada um de nós perante o Pai.